Muito bem. Vamos lá para o nosso trecho de hoje, Carta aos Hebreus, capítulo 8. O volume está bom, vocês estão me escutando bem, beleza? Ótimo. Então vamos lá para Hebreus, capítulo 8. Esse capítulo encerra a segunda divisão da carta. Para a gente recordar rapidamente, a primeira divisão mostrou que a pessoa de Cristo é superior a grandes personagens da história judaica, da história de Israel. A pessoa de Cristo. Né? Então, Cristo foi comparado com anjos, foi comparado com Moisés, foi comparado com Josué, e o escritor mostrou, através de várias provas, que constam da sua argumentação, a superioridade de Cristo como pessoa. A segunda divisão da carta, que nós terminamos hoje, Deus permitindo, ela mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo. E o escritor, então, compara o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio araônico, né? Dos sacerdotes que eram descendentes de Arão, que eram da tribo de Levi. E o escritor mostra por que Cristo é superior. Porque Cristo não era da tribo de Levi e, portanto, o sacerdócio dele não é araônico, da ordem de Arão. Mas, e aí o escritor menciona um personagem misterioso do Velho Testamento, né? Melquisedeque, e aí nós paramos a nossa meditação na carta e fomos lá em Gênesis 14 ver quem é esse personagem histórico, e é um personagem histórico que é uma figura do Senhor Jesus Cristo, porque ele possuía algumas características impressionantes. Ele era rei, ele era sacerdote, o nome dele significa rei de justiça, mas ele era rei de Jerusalém, rei de paz, né? Então, quando nós somamos todas essas características, nós percebemos que Melquisedeque não era o Senhor Jesus, ele era uma figura do Senhor Jesus. No capítulo 7 de Hebreus, o escritor deixa isso bem claro. A expressão que ele usa no verso 3 é que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então, nós não podemos afirmar que ele era o Senhor Jesus, mas ele era uma figura. É essa expressão, semelhante, quer dizer, ele tinha características semelhantes à do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos quais são essas características. Melquisedeque era rei, o Senhor Jesus é rei de um reino espiritual, mas ele virá uma segunda vez aqui a esta terra para reinar e aí estabelecer o seu reino milenial terrestre. Melquisedeque era sacerdote. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso representante diante de Deus. Melquisedeque era rei de justiça e rei de paz. O Senhor Jesus Cristo também é o rei de justiça, manifestou ali na cruz a justiça de Deus no seu sacrifício perfeito, e é através desse sacrifício que nós podemos ter paz com Deus por meio dele, né? Pela nossa fé nele. A Bíblia não fala da genealogia de Melquisedeque, nome do seu pai, da sua mãe, quando ele nasceu e nem quando ele morreu. E essa ausência de informações da Bíblia em relação a Melquisedeque nos faz pensar que o Senhor Jesus, conforme ele é apresentado em Hebreus 7:3, o Filho de Deus. Isso, na linguagem hebraica, significava dizer, ele é igual a Deus, ele tem as mesmas características de Deus. E a característica, o atributo de Deus que está em vista ali, é a sua
eternidade. Evidentemente, Melquisedeque tinha pai, tinha mãe, um dia ele nasceu e um dia ele morreu. Mas a ausência destas informações o tornam, de acordo com o registro bíblico, semelhante ao Filho de Deus. Isto é, faz-nos pensar no atributo que é o ser eterno do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, através dessa comparação, lembrando que o sacerdócio araônico era da tribo de Levi e o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, o escritor mostrou a superioridade de Cristo. Ele abençoou, Melquisedeque abençoou Abraão. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Os sacerdotes araônicos, eles eram em grande quantidade, porque morrendo, obviamente, eles não podiam mais exercer o seu ministério. Mas o Senhor Jesus é o único sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E sabe por que não precisamos mais de nenhum sacerdote? Porque é verdade que ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo, fazendo o seu ministério, exercendo o seu ministério à destra de Deus. Então, por esses argumentos, no capítulo 7, nós vimos que Cristo é superior a Arão enquanto sumo sacerdote. Mas hoje, eu quero considerar no capítulo 8 mais 2 argumentos que mostram a superioridade do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que enquanto os sacerdotes araônicos, eles tinham o seu ministério no templo, primeiro no tabernáculo, posteriormente no templo, mas era um santuário terrestre. Acontece que esse santuário terrestre é figura do santuário celestial, que é o próprio céu. E o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, ele não tem o seu ministério ligado a um templo ou a um tabernáculo, um santuário terrestre, mas ele tem o seu ministério ligado no santuário celestial, no céu, onde ele está hoje intercedendo por nós. Então, esse é o primeiro argumento que nós vamos ver, que mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo. E o segundo é que, enquanto o sacerdócio araônico estava ligado à lei mosaica, o sacerdócio, que era uma aliança que Deus fez com Israel, o sacerdócio de Cristo está ligado a uma aliança superior à mosaica. E nós vamos ver que é a nova aliança que Deus fez com Israel, e com Israel ela ainda não se concretizou, mas nós que fazemos parte da Igreja de Cristo, já pegamos uma carona nesta nova aliança e já desfrutamos de bênçãos espirituais da nova aliança. Na verdade, o nosso privilégio é tão grande, nós vamos ver isso, que apesar de Deus ter feito a nova aliança com Israel, Israel não entrou ainda no usufruto dessa aliança. Mas nós, antecipadamente, já podemos desfrutar das bênçãos espirituais da nova aliança. E é por isso que o sacerdócio de Cristo para conosco é superior ao sacerdócio araônico, porque o sacerdócio araônico ligado à lei mosaica não trouxe essa aliança tão perfeita que é a nova aliança, e não pôde antecipar as bênçãos desta nova aliança, como nós já desfrutamos antecipadamente delas. Então, 2 argumentos fazem parte aí do capítulo 8, e isso deve encerrar, então, essa comparação que o escritor faz entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio araônico. No sábado que vem, Deus permitindo, nós vamos começar o capítulo 9, e aí nós vamos ver a terceira divisão. E a terceira divisão não vai comparar nem a pessoa, nem o sacerdócio, mas vai comparar o sacrifício de Cristo
superior aos sacrifícios feitos antigamente. Tá? Então, vão guardando aí as divisões. A pessoa de Cristo é superior, o sacerdócio de Cristo é superior, e a semana que vem, começando o capítulo 9, nós vamos ver o sacrifício de Cristo é superior. Ok? Aí a gente vai repetindo assim periodicamente, a gente vai guardando, memorizando essas divisões que nos ajudam a entender a mensagem da carta. Vamos fazer a leitura, então, do capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6 primeiro. E esses 6 primeiros versos, então, são o desdobramento dos argumentos provando que o templo, o santuário, a palavra tinha fugido, o santuário onde Cristo exerce o seu sacerdócio é superior ao santuário onde os sacerdotes da lei mosaica exerciam o seu ministério. Vamos lá, então, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Há 2 coisas que eu quero salientar para vocês aí neste verso. Primeiro, o escritor da carta está dizendo, nós possuímos. Esse verbo é um verbo que mostra uma posse sobre alguma pessoa, algum objeto, alguma coisa. Aquilo é a nossa possessão. Quem é que o escritor está dizendo que é a nossa possessão? Jesus Cristo. Nós possuímos tal sumo sacerdote. Mas sabe por que isso é interessante? Mais uma vez eu chamo vocês para lerem este versículo com a mente dos judeus. Os judeus se orgulhavam, diziam assim, nós temos um templo grandioso, nós temos sacerdotes que se vestem, que se paramentam de forma gloriosa. Nós temos lá no templo uma mobília, móveis lá no templo, especialmente pensando no tabernáculo, né? Aqueles móveis de ouro, aquelas vestes sacerdotais tão bonitas. Então, os judeus, quando falavam do templo e das coisas materiais relacionadas ao templo, eles enchiam a boca para dizer, para falar assim, nós temos, nós possuímos. O escritor está enchendo a boca para falar não de coisas materiais, mas de uma pessoa. Nós possuímos tal sumo sacerdote. Está percebendo que o foco dele, ao contrário dos judeus, que era no templo, nas instalações materiais e físicas do templo, o foco do escritor está numa pessoa. Porque, como ele já vem apresentando em todos os capítulos, essa pessoa é superior. E agora, quando ele compara o sacerdócio dessa pessoa com o sacerdócio dos sacerdotes que trabalhavam no templo, ele vai dizer, vocês falam, vocês judeus, ele está se referindo aos judeus, né? Sabem que os sacerdotes faziam o seu trabalho no templo. Primeiro no tabernáculo e posteriormente no templo. Ok? E aí a história fala, primeiro o templo construído por Salomão, né? Que foi destruído por ocasião da invasão de Nabucodonosor, quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. A cidade de Jerusalém, inclusive aquele magnífico templo construído por Salomão, foi totalmente destruído. Depois, quando o povo de Israel retornou do cativeiro, o templo foi construído na época de Esdras e Neemias, foi reconstruído. Né?
E esse segundo templo, posteriormente, foi destruído também. Na época do Senhor Jesus, havia o templo que era chamado Templo de Herodes. E, na verdade, logo que essa carta foi escrita, alguns anos depois, até o Templo de Herodes também foi destruído. E sabe, hoje lá em Jerusalém, os judeus têm apenas um muro que sobrou do templo, que é o Muro das Lamentações. A construção foi completamente destruída. Para os judeus, a existência do templo era muito importante, era um referencial para os judeus. E, na verdade, vocês se lembram, por exemplo, quando Daniel, vivendo lá na Babilônia, tinha sido levado cativo, 3 vezes por dia ele abria as janelas do seu quarto, que era voltada para Jerusalém, na direção de Jerusalém, e ele lembrava do templo lá em Jerusalém, né? Evidentemente, quando ele estava lá na Babilônia, o templo tinha sido destruído, mas ele se lembrava das ruínas, do local onde o templo funcionava. Então, a religião judaica era toda centralizada no templo, como instalação física, material. Mas o escritor aqui está dizendo, olha, esse sumo sacerdote que eu estou falando para vocês, ele é superior, sabe por quê? Porque o trabalho dele não é realizado num templo material. E aí o escritor mostra que o Senhor Jesus, depois de cumprir a sua missão aqui na terra, depois de ter se oferecido como substituto por nós lá na cruz, e nós sabemos que a sua missão foi concluída por ele ter afirmado lá na cruz, está consumado. Quer dizer, missão cumprida, tarefa realizada. Não é? Depois disso, ele foi sepultado, depois disso ele ressuscitou, depois disso ele foi assunto ao céu. E agora o escritor, no final do verso 1, ele diz qual é o santuário onde o Senhor Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, exerce o papel de representante nosso diante de Deus. Era algum templo material e físico? Não. O escritor falou, é o céu. Então, o local onde os sacerdotes oficiavam era um templo, mas o local onde o Senhor Jesus Cristo agora desempenha o seu ministério como nosso representante diante de Deus é infinitamente superior a qualquer templo. É o próprio céu. É lá que o Senhor Jesus está. E o escritor vai mostrar que o tabernáculo e os templos, eles na verdade eram apenas uma figura do céu, onde o Senhor Jesus Cristo está. Mas notem mais um detalhe muito interessante que ele menciona no verso 1. Ele diz que esse tal sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Sabe, irmãos, isso é um detalhe que talvez passasse desapercebido para nós, mas para os leitores que eram judeus, não ia passar desapercebido. Sabe por quê? Quando nós chegarmos no capítulo 9, nós vamos dar uma recordada em todo o mobiliário do tabernáculo e depois do templo. Havia um altar de holocaustos, havia uma pia de bronze para lavar as mãos, havia uma mesa para colocar os pães à proposição, havia um candeeiro, havia um altar de incenso, havia a arca. Mas sabe de uma coisa? Nunca houve, nem no tabernáculo e nem em nenhum templo, alguma cadeira ou banco para os sacerdotes assentarem. Interessante, né? E sabe o que queria dizer isso?
Quando a gente sempre senta, normalmente, a posição sentada é uma posição de descanso. Né? Então, na linguagem hebraica, o que o escritor estava querendo dizer é, sabe por que esse sumo sacerdote está sentado à direita da majestade nos céus? Porque ele terminou o trabalho que ele tinha que fazer aqui, e agora ele está ali descansando. E os leitores devem ter se assustado, porque eles nunca conheceram um sacerdote que tinha terminado o seu serviço, cumprido a sua missão, encerrado a sua missão. Nunca. Na verdade, quando um sacerdote araônico morria, logo entrava outro e o serviço era contínuo. Os sacrifícios eram repetidos continuamente. Toda aquela representação realizada no templo era repetida continuamente. Mas o escritor está dizendo, Jesus não. Quando ele fez aqui na terra o que tinha que fazer e cumpriu a sua missão, ele pôde ser recebido lá no santuário celestial e ele pôde descansar. Sabe, uma coisa muito interessante que a Bíblia ensina é que o descanso sempre vem depois do serviço, né? Depois do trabalho. Né? Sabe qual é o único lugar onde descanso aparece antes do trabalho? No dicionário. Só. Porque descanso começa com D e trabalho começa com T, está lá no final do dicionário. Né? Mas na Bíblia, na palavra de Deus, tanto para os homens quanto para Deus, primeiro o trabalho, depois o descanso. O Senhor Jesus experimentou isso. Aqui na terra foi sacrifício, foi trabalho, foi serviço realizado sacrificialmente. Terminou o trabalho, agora ele pôde ser recebido lá e assentou-se. Ele está descansando. Evidentemente que ele ainda tem um ministério realizado a nosso favor, que é a intercessão. Mas aquele trabalho sacrificial de se oferecer, não, isso daí já foi realizado uma única vez e agora ele pode descansar, porque a tarefa foi realizada completamente. Quando os leitores leram isso, quer dizer que esse sumo sacerdote, então, já fez o trabalho dele? Já fez, já completou. Notaram por que ele é superior? Porque ele já fez o trabalho completo. E agora, depois de realizar a sua tarefa, ele foi recebido no santuário celestial. Uma outra coisa, diz que ele se assentou à destra do trono da majestade dos céus. A posição à destra, quer dizer, à direita, na palavra de Deus, é sempre uma posição de destaque, de honra, de reconhecimento de uma posição elevada que uma pessoa tem. Então, quando Jesus foi recebido lá no céu, o Pai falou, mas não é qualquer lugar que você vai sentar. Você vai sentar à minha destra. E essa era uma maneira do Pai dar um destaque. Lógico que isso é uma linguagem figurada, né? Mas isso significa que o Pai deu um destaque ao receber o Filho lá na glória. Na verdade, ele já tinha dado esse destaque para o Filho aqui na terra, né? Quando ele disse várias vezes, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Mas depois da missão concluída, da maneira maravilhosa que o Senhor concluiu, o Pai o recebe lá no céu e lhe dá uma posição de destaque. Meu filho, senta aqui à minha direita. Você é igual a mim, você é Deus como eu, e você foi lá na terra, se fez homem e realizou a missão de redenção completamente, perfeitamente. Então, o Pai o recebe e o glorifica e o coloca acima de todos os anjos, todas as criaturas do céu. Quando os leitores leram estas palavras, eles falaram, puxa,
esse sumo sacerdote, então, é superior mesmo. Até Deus lhe dá uma posição de destaque. Deus não fez com que sentasse à sua destra Arão, não, nem o seu filho Eleazar, nem o seu filho Itamar, não. Nenhum sacerdote araônico teve a honra dada por Deus que o Senhor Jesus Cristo teve. Então, o próprio Pai, ao dar essa posição de destaque para o Filho, está dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico. Ele merece uma posição de destaque acima de tudo e de todos. Versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Quem foi que construiu o primeiro tabernáculo? Moisés. Ele recebeu a planta de Deus e ele deu as orientações e ele foi ajudado por Bezalel, foi ajudado por Aholiabe, que foram os dois principais que Deus usou para a construção do tabernáculo, para as cortinas, para os móveis, enfim, para a execução. Então, no fundo, apesar de Deus ter dado a ordem, o primeiro tabernáculo foi edificado por mãos humanas, certo? Beleza. Depois, na época de Salomão, Deus deu a Davi a oportunidade de coletar o material, mas não permitiu que ele construísse. Então, Davi passou todo o material coletado para Salomão, passou a planta, as orientações, tudo. E aí, Salomão, com muitas pessoas, muitos servos, construiu o primeiro templo. Então, o primeiro templo foi construído por mãos humanas. E foi assim também o templo reconstruído na época de Esdras, sempre mãos humanas. Mas o santuário onde o nosso Senhor Jesus Cristo está representando-nos diante de Deus, ele foi construído por mãos humanas? Qual é o santuário que o Senhor está? O céu. Ele não foi construído por mãos humanas. Ele foi feito por Deus. Lembra de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse santuário não foi construído por mãos humanas. Ele foi construído por Deus. Portanto, ele é um santuário superior. O que prova mais uma vez que o sacerdócio de Cristo, que é exercido nesse santuário celestial, é superior ao sacerdócio dos sacerdotes araônicos, porque eles ministravam num santuário que foi construído por mãos humanas. Ok? Deu para entender isso daí? Versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Entenda por dons ofertas. Os judeus realizavam sacrifícios, mas eles apresentavam também as suas ofertas voluntárias e traziam e deixavam ali no templo aos pés dos sacerdotes, certo? Então, todo sumo sacerdote da ordem de Arão é constituído para oferecer tanto ofertas, dons, como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Agora, quando os sacerdotes ofereciam sacrifícios, o que eles faziam? Eles pegavam um animal, matavam aquele animal, derramavam o seu sangue lá no altar, e aquele animal, então, era o substituto
dos pecadores que tinham morrido. Mas nós já vimos, a semana passada, que até o sumo sacerdote tinha necessidade de oferecer um sacrifício por si mesmo, certo? Porque o sumo sacerdote também era pecador e, portanto, ele também precisava de oferecer um sacrifício por si. Mas agora observem, final do verso. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote, de quem o escritor está falando, o Senhor Jesus Cristo, tivesse o que oferecer. Só que o Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele não precisava oferecer um sacrifício por si mesmo. Porque nós já vimos lá no capítulo 7, versículo 26, ele era um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, certo? Então, ele não precisava de sacrifício por si mesmo. Mas, em segundo lugar, quando ele ofereceu um sacrifício, ele não pegou um animal e matou o animal no lugar dos pecadores. Qual foi o animal que ele ofereceu como substituto dos pecadores? Ele mesmo. Ele mesmo. E quando eu digo o animal, eu estou dizendo com todo o respeito, porque ele foi chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Então, veja, olha, os sacerdotes ofereciam um animal como substituto dos pecadores. E, em segundo lugar, tinham que oferecer um animal como sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus não precisou oferecer um sacrifício pelos seus pecados, e ele não ofereceu um animal pelo sacrifício como substituto dos pecadores, mas ele se ofereceu a si mesmo. E o escritor está começando já o assunto do capítulo 9. Qual é o assunto do capítulo 9? Nós vamos começar a terceira divisão, que mostrará que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos animais. Por causa disso. Era um sacrifício voluntário e era um sacrifício de si mesmo. Vocês acham que os animais que morreram, que foram sacrificados, eles se ofereciam voluntariamente para serem mortos? Não. Os animais tinham que ser levados à força até o altar, né? Mas e Cristo? Se ofereceu voluntariamente, né? Então, o escritor, aqui no versículo 3, ele dá uma pincelada no assunto que vai ser o assunto do capítulo 9, mostrando que o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios dos animais realizados. Versículo 4. Ora, se ele, quer dizer, Cristo, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Por que se Cristo tivesse aqui na terra, ele não seria sacerdote? Porque, de acordo com a lei mosaica, os sacerdotes tinham que ser de que tribo? Da tribo de Levi. E o Senhor Jesus, ele era da tribo de Levi? Não, ele era da tribo de Judá. Nós já vimos isso no capítulo anterior. Olhem para o capítulo 7. Versículo 14. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi. Então o escritor está retomando agora no capítulo 8, disse, se o Senhor Jesus estivesse aqui na terra, ele nunca seria sacerdote, porque ele não era descendente de Levi, ele era descendente de Judá. Né? Esses sacerdotes que ofereciam segundo a lei, verso 5, eles ministravam, agora note a expressão que o escritor utiliza, em figura e sombra das coisas celestes.
Essa é uma expressão chave da carta aos Hebreus. O que quer dizer isso? Bem, nós já usamos uma expressão semelhante quando nós dissemos que Melquisedeque era uma figura de Jesus. E por que nós usamos essa expressão? Porque nós apontamos algumas características em Melquisedeque semelhantes às do Senhor Jesus, certo? Então, agora o escritor está dizendo: os sacerdotes da tribo de Levi, eles realizavam todo o seu serviço, os seus sacrifícios, a sua representação dos homens diante de Deus, porque esta era a finalidade do sacerdote, né? Ser o representante dos homens diante de Deus. Mas eles faziam isso através de figuras. Como através de figuras? O escritor está dizendo que o lugar onde eles faziam isso é uma figura do verdadeiro santuário onde o Senhor Jesus Cristo está. Interessante. Interessante. Agora, o que é mais importante? É a figura ou é aquilo que ele representa de fato? Aquilo que ele representa, né? Então, quando nós dizemos que Melquisedeque era uma figura de Cristo, quem que é o mais importante? Cristo. Melquisedeque era apenas um personagem histórico que nos dá uma ideia de Cristo. Né? O escritor está dizendo: o lugar onde os sacerdotes ministravam, que era o tabernáculo e depois o templo, é uma figura do verdadeiro santuário que é o céu. Uma figura. Bom, nós vamos ver isso melhor depois do capítulo 9. Mas vocês se lembram que lá no tabernáculo e depois no templo tinha duas divisões, né? Um lugar era chamado lugar santo e o outro era o lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde estava a arca que representava a presença do Senhor, certo? E quando o Senhor Jesus morreu, lá fora de Jerusalém, quando ele entregou o Espírito, o véu lá no templo de Jerusalém, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado. E qual era o significado daquilo? O templo, na verdade, era uma figura do quê? Do santuário celestial do céu. E quando aquele véu foi rasgado, o que Deus queria dizer através do que aconteceu lá no templo é: assim como agora o acesso ao Santo dos Santos está liberado depois que Cristo morreu, Deus queria dizer: agora também o acesso de vocês, homens, à minha presença está liberada, está aberta, está franqueada a possibilidade de vocês entrarem na minha presença. Quem conseguiu isso para nós? O Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Ele abriu a porta de entrada. Ele rasgou o véu. Na verdade, para rasgar o véu, ele permitiu que os homens rasgassem a sua carne, o seu corpo. Né? E aí sim, ele abriu-nos agora porta de entrada, livre entrada à presença de Deus. Sabe que hoje nós podemos falar com Deus a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, em qualquer lugar que nós estivermos lá. E nós podemos dizer Pai e podemos fazer a nossa oração. Por que nós sabemos que a entrada à presença de Deus é permitida hoje para nós a qualquer instante e em qualquer lugar nós estivermos? Por quê? Porque a figura daquilo que é a permissão para entrar na presença de Deus aconteceu lá no templo, o véu rasgado. E agora as pessoas, quando entravam no templo,
elas podiam ver a arca. Então, agora, uma vez que nós cremos em Cristo como nosso Salvador, nós podemos ver a Deus, falar com Deus. Não com estes olhos, né? Nós não vemos, mas com os olhos da fé. Nós podemos nos comunicar com Deus. E quem ganhou isto para nós? O Senhor Jesus Cristo. Versículo 5 ainda. Vamos ler mais uma vez. Os quais ministravam em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Sabe por que Moisés tinha que seguir o modelo para a construção do tabernáculo que Deus lhe deu? Porque aquele tabernáculo construído por Moisés era uma figura, era uma sombra do tabernáculo celestial, do santuário celestial. Ora, mas Moisés nunca tinha ido ao céu. Ele não sabia como era lá. Então Deus falou para Moisés, está aqui a planta. Eu acho, irmãos, que de acordo com o que eu leio na palavra de Deus, que quando Moisés subiu lá no alto do Monte Sinai, Deus deu não só as plantas, mas até uma maquete do tabernáculo que Moisés deveria construir. E por que essa exigência de Deus para que ele construísse, conforme diz a palavra, segundo o modelo que foi mostrado no monte? Porque Deus queria que nós aprendêssemos as verdades espirituais e celestes através das coisas materiais e físicas. Entenderam? Por exemplo, a gente podia pensar, por que tinha aquele véu separando o lugar santo dos santos? Porque Deus queria que nós aprendêssemos, o homem não pode entrar na minha presença. Porque Deus é santo, o homem é pecador. O pecado faz essa barreira de separação. Entenderam? Quer dizer que Deus usou uma coisa material e física para nos ensinar uma verdade celestial e espiritual. Mas quando Cristo se ofereceu lá na cruz e essa barreira foi rasgada, o que Deus queria nos ensinar? Assim como o acesso ao Santo dos Santos agora estava liberado, depois da morte de Jesus, aí Deus ensinou, agora também o acesso à minha presença está liberado para aquele que crê em Cristo como Salvador. Então, no verso 5, o escritor usa essa expressão aqui, figuras e sombras das coisas celestes. Tudo no tabernáculo, tudo no templo foi usado por Deus para falar do tabernáculo celestial. Ora, mas qual é o mais importante? O tabernáculo, o templo terreno ou o santuário celestial? É evidente que o celestial é o mais importante. E é justamente lá onde Cristo está exercendo o seu ofício como nosso representante. Por isso, mais uma vez nós dizemos, o sacerdócio de Cristo é superior, porque ele é realizado no santuário celestial. Certo? Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. E aqui termina, então, o primeiro argumento. Por que o sacerdócio de Cristo, nesse capítulo 8, é superior ao sacerdócio araônico? Porque enquanto os sacerdotes araônicos realizavam o seu ministério num templo terrestre, material, físico, o sacerdócio do nosso querido Salvador, o Senhor Jesus Cristo, é realizado no santuário celestial. Por isso ele é superior. Né? Enquanto que o santuário terrestre era apenas uma figura, uma sombra
do santuário celestial, do céu, onde o Senhor Jesus Cristo está hoje, e nos representando diante do Pai. Irmãos, agora deixe-me fazer um parênteses aqui. A religião judaica estava centralizada toda ela no templo. E eles chamavam o templo a casa do Senhor, certo? Lembram-se do Salmo 122, quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, certo? Uma alegria quando eles iam lá no templo. Agora, deixe-me fazer um alerta, ou talvez uma correção. Nunca usem a expressão casa do Senhor para a casa de oração, para o prédio onde nós nos reunimos. Aquele prédio feito de tijolos, lá na rua Ituxi, lá na Penha, lá na Água Rasa, aquele prédio não é a casa do Senhor. Casa do Senhor era uma expressão que mostrava o culto do Senhor centralizado num lugar físico no Velho Testamento. Mas hoje, onde é que o culto ao Senhor deve ser prestado? Lembram-se da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana? Quando ela falou, aqui nesse lugar, né? Ela estava falando de um lugar físico. Aqui nesse lugar nossos pais adoravam, né? E o Senhor Jesus disse que hoje, na nova dispensação, não é importante o lugar físico. E a nossa religião, vou usar essa expressão, o cristianismo não está centralizado num lugar físico, num prédio físico. O que é a casa do Senhor hoje? É o meu corpo, é o teu corpo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Essa é a casa de Deus. Essa é a casa de Deus. É o corpo de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e no qual o Espírito Santo agora passa a habitar. Então, se havia uma ênfase no Velho Testamento em relação a templo, lugar físico, geográfico, no Novo Testamento a ênfase não é num lugar físico e geográfico, mas é numa pessoa. Lembra como o escritor começa esse capítulo? Os judeus falavam, nós possuímos um templo. Enchiam a boca para falar isso, né? Mas nós cristãos dizemos, nós possuímos um sumo sacerdote como este, né? Ao qual nós devemos adorar em espírito e em verdade. Onde? Qualquer lugar. Quando? Quando você quiser. Né? A religião judaica, ela engessava as pessoas para manifestarem a sua adoração a Deus num lugar e em determinadas cerimônias. Nós temos uma liberdade para adorar a Deus onde quisermos, quando quisermos, da forma que quisermos. Eu estou dizendo da forma que quisermos, quer dizer, nós não estamos presos a rituais como os judeus estavam. Né? Mas a ênfase agora do cristianismo não é um lugar físico, é uma pessoa. Cristo é superior a tudo e a todos. Cristo é superior. Vamos agora para a segunda metade do verso 6. E nós vamos ver agora
que o escritor vai apresentar um segundo argumento provando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Cristo, ele fala, é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Bom, você está dizendo que a aliança agora desse sumo sacerdote Cristo é superior? Ele está falando de uma aliança que Deus fez com Moisés para o povo de Israel, que nós conhecemos como aliança mosaica. Mas notem, Cristo, o escritor agora disse que a aliança que esse sumo sacerdote superior estabeleceu é uma aliança superior à de Moisés. Porque ela traz promessas superiores também. Puxa, mas agora eu quero saber, que aliança é essa que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu? Versículo 7. Se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual é essa primeira aliança que o escritor está se referindo? A aliança mosaica. Se essa aliança fosse completa, perfeita, o escritor diz, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Em outras palavras, se a primeira aliança, a mosaica, se aqueles sacrifícios, se o templo, se os sacerdotes, se aquilo tudo fossem completo, quer dizer, a obra de salvação tivesse completa ali, não precisaria de uma segunda aliança, de um segundo tipo de sacrifício, não precisaria. Então, o escritor está dizendo o seguinte, a aliança mosaica não era uma aliança completa. Não, não era. Na verdade, no versículo 5, o escritor diz que essa aliança era apenas uma figura, era uma sombra da aliança que o Senhor Jesus Cristo instituiu. Mas que aliança especial, então, é essa que o Senhor Jesus Cristo instituiu? Versículo 8. E, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ora, por que Deus teve a necessidade de instituir, através de Cristo, uma nova aliança? Porque a aliança mosaica foi uma aliança defeituosa. Mas não foi Deus que instituiu a aliança mosaica? Foi. E o escritor diz, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, não precisaria de uma segunda. Então, qual era o defeito daquela primeira aliança? Muito bem, deixe as suas Bíblias abertas aqui, nós vamos voltar e vamos lá para o capítulo 19 de Êxodo, quando Deus estabeleceu a aliança mosaica com Israel. Ela é chamada de aliança mosaica porque ela foi dada a Israel através de Moisés, certo? Êxodo, capítulo 19, no versículo 1 nós lemos assim, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês vieram ao deserto do Sinai. Então, fazia 3 meses que Israel tinha sido liberto da escravidão do Egito, estavam caminhando no deserto rumo à terra prometida. E Deus fez com Israel a aliança mosaica. Olhem o que os termos desta aliança no verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês vão encontrar em livros de teologia essa aliança sendo chamada de aliança mosaica, porque foi dada a Israel através de Moisés, ou também vocês vão encontrar essa aliança sendo chamada de aliança sinaítica, porque ela foi dada no deserto do Sinai, certo? Então, aliança mosaica ou aliança sinaítica. Mas o escritor da carta aos Hebreus falou que essa aliança era uma aliança defeituosa. Por que ela era defeituosa? Porque ela era uma aliança condicional. Observa, eu vou ler mais uma vez o verso 5. Agora, pois, se, estudando a língua portuguesa, a gente sabe que essa é uma partícula condicional. Na verdade, ela estabelece uma condição para que o povo de Israel fosse o povo da aliança de Deus. Qual era a condição? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Eu pergunto para vocês, durante a caminhada no deserto, Israel guardou os mandamentos do Senhor? Israel guardou os termos da aliança do Senhor? Era isso que fazia essa aliança uma aliança defeituosa. Ela incluía uma parte que o homem era responsável por fazer. E o povo de Israel, pecadores como eram, e nós não somos diferentes. Nós vamos ver que depois a nova aliança, ela não é condicional, ela é uma aliança incondicional. Aí a gente vai ver a diferença. Notem bem, se Israel tivesse cumprido a parte deles, qual era a parte de Deus? Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Eu pergunto para vocês, Israel foi um reino de sacerdotes? Não. Deus escolheu uma tribo só, mas não era o reino todo, uma tribo só. Por que essa aliança, a parte de Deus, não foi cumprida em relação a Israel? Porque como Deus estabeleceu uma aliança condicional, Deus disse, ó, eu vou fazer isso para vocês se vocês fizerem isso. Como Israel não cumpriu a parte dele, então Deus também não teve que cumprir a sua parte. Ainda. Então, o defeito da aliança mosaica ou sinaítica era que era uma aliança condicional e cabia ao homem cumprir a sua parte. Quando o homem não cumpriu a sua parte, Deus ficou desobrigado também de cumprir a sua parte. E aí, Deus instituiu uma outra aliança, que agora é o assunto do final do capítulo 8, a chamada nova aliança. Nova aliança. Vamos ler, vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 8, verso 8. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Qual era essa aliança mencionada no começo do verso 9? A aliança mosaica. Mas Deus está dizendo, a nova aliança não vai ser segundo como essa, não. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor.
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui nestes versos lidos, que são os termos da nova aliança de Deus com Israel. Em primeiro lugar, vocês repararam que na sua Bíblia, esses versículos estão um pouco recuados? Eles não estão no alinhamento ali do texto? Percebeu? Hã? Estão percebendo aí? O que significa isso? Significa que são versículos do Velho Testamento que foram transcritos para cá. Nós já vamos ler já esses versículos no livro de Jeremias, capítulo 31, onde estão os termos dessa nova aliança. Em segundo lugar, eu quero que vocês percebam o seguinte: existe aqui, nesses termos da nova aliança, alguma parte que Israel deveria fazer? Ou, em outras palavras, essa é uma aliança condicional também? Vocês encontraram aí um se? Não? Deus está falando, ó, verso 10. Esta aliança que eu firmarei, na sua lei eu imprimirei, também sobre o seu coração eu as inscreverei. Eu serei o seu Deus. Versículo 12. Eu usarei misericórdia. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Notou isso? É isso que faz da nova aliança uma aliança incondicional. Deus falou: eu vou fazer isso independente de vocês. Eu vou fazer. Ah, e sabe de uma coisa? Então aí a gente pode ter certeza que essa aliança será cumprida. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele cumpre aquilo que ele fala. Mas quando ele colocou o homem junto com ele e estabeleceu com o homem uma aliança condicional, o homem não cumpriu a sua parte, então Deus ficou desobrigado de cumprir a parte dele também. Entenderam? O defeito da aliança mosaica, da aliança sinaítica, qual era? Ela era uma aliança condicional. Ela incluía nos seus termos alguma coisa que o homem deveria cumprir. E como o homem é pecador, é desobediente, ele não cumpre, a aliança caiu por terra. Então Deus teve que fazer agora uma nova aliança. Mas essa aliança não inclui o homem. Ela é uma aliança incondicional. Apenas Deus promete agir. Vamos lá para o livro de Jeremias. Capítulo 31. Jeremias 31, versículo 31 também. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Por que Israel anulou a aliança mosaica? Porque eles não cumpriram a parte deles. Eles não cumpriram com a parte deles. E como era uma aliança condicional, a desobediência de Israel fez com que aquela aliança perdesse o efeito.
Entenderam? Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Agora prestem atenção, verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Eu fiz questão de ler os versículos para mostrar uma coisa. Eu já disse, em primeiro lugar, essa aliança não é condicional, ela é incondicional, certo? Mas uma coisa interessante, a nova aliança, Deus falou que ia fazer com quem? Se vocês estão em Hebreus capítulo 8, versículo 8, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas talvez eu sei. Vou tentar adivinhar os seus pensamentos agora, hein? Agora vocês estão pensando, mas se essa nova aliança é com o povo de Israel, por que quando a gente toma a ceia, a gente lê lá que o Senhor Jesus, no dia em que instituiu a ceia, falou, tomai agora, bebei do cálice, né, todos, é o sangue da nova aliança no meu nome. E agora? Essa nova aliança, afinal de contas, é com Israel ou é com a igreja? Isso é uma questão interessante, muito interessante. Por isso eu fiz questão de ler os versículos em Jeremias. Quando Jeremias disse aquilo, quer dizer, Deus dizendo através de Jeremias, a igreja já existia? Não. Na verdade, os santos do Velho Testamento nem sabiam que ia existir a igreja de Cristo, porque a eles não foi revelado este mistério, certo? Isso comprova, então, que essa nova aliança Deus instituiu para com Israel. Israel. Mas, através da morte de Cristo, ele antecipa para nós, gentios que fazemos parte da Igreja de Cristo, os benefícios espirituais da nova aliança. Agora deixe-me completar o pensamento, mas haverá um dia futuro, quando Cristo vier reinar aqui, quando aquela nova aliança será cumprida integralmente, completamente, com Israel, certo? Com Israel. Mas nós hoje, pela graça de Deus, podemos desfrutar das bênçãos espirituais da nova aliança antecipadamente. Gente, que privilégio nosso. Que privilégio nosso. É como se a gente tivesse pego uma carona na nova aliança. O passageiro principal, que é Israel, ainda não desfrutou. Mas nós, gentios, já podemos desfrutar dos benefícios espirituais da nova aliança, porque a nova aliança também traz benefícios materiais, e estes materiais só serão cumpridos no milênio, quando Cristo estiver reinando aqui com Israel. Mas nós podemos receber os benefícios espirituais de forma antecipada. E agora, por mais alguns instantes, eu quero comparar com vocês a lei, a aliança mosaica debaixo da lei de Moisés, com a nova aliança que, pela graça de Deus, nós podemos desfrutar. E nós vamos descobrir mais razões pelas quais o sacerdócio de Cristo é superior
ao sacerdócio levítico. No versículo 6, nós lemos que essa aliança superior, ela é baseada em promessas superiores. Quais são estas promessas superiores que a nova aliança faz a nós? Muito bem. Bom, primeiro, a lei mosaica, a aliança mosaica era condicional. E agora, a nova aliança, Deus está dizendo, eu vou fazer, vocês só vão ter que crer, mais nada. Só fé, nenhuma obra, nenhum trabalho, nenhum serviço, nem nada, nada, nada. Só fé. Então, isso já faz essa aliança uma aliança superior. Mas há um outro aspecto. Olhem, por exemplo, verso 10. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Enquanto a aliança mosaica era uma aliança externa, a nova aliança é uma aliança interna. Dentro da nossa mente, o Senhor tem colocado a sua palavra. Oh, meus irmãos, como é importante a leitura e a meditação da palavra de Deus, porque é assim que Deus vai moldando a nossa mente. Porque na nova aliança agora, Deus não está preocupado com ritos externos, mas Ele está preocupado com uma mente transformada pela palavra de Deus. Então, a nova aliança é uma aliança interna e não externa. Olhem para o versículo 10 também. Também sobre o seu coração as inscreverei. Sabe de uma coisa? Enquanto a aliança mosaica era uma aliança carnal, material carnal, a nova aliança é uma aliança espiritual. O que Deus quer dizer com vou botar minha lei no vosso coração? Sabe que nós temos que fazer uma cirurgia, um transplante de coração, abrir o coração, enfiar a lei do Senhor? O que Deus está querendo dizer é, enquanto o povo de Israel era obrigado pela lei a fazer certos sacrifícios, agora Deus vai colocar a sua palavra no nosso coração. Portanto, é o meu espírito agora. O corpo dos israelitas até podia participar dos ritos, mas o seu coração, às vezes, estava longe do Senhor. Agora, a nova aliança não. É uma aliança espiritual, porque Deus quer que ela brote do nosso coração para com Ele. Olhem mais, versículo 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Enquanto a aliança mosaica era uma aliança com um povo, a nova aliança é uma aliança individual. Vocês notaram a expressão aí, cada um, cada um. O trato que Deus faz com o homem agora não é se vocês todos, vocês vão ser um reino de sacerdotes. Não, não, não. O trato que Deus faz é, Artêmio, você precisa crer em mim. Sueli, você precisa crer em mim. Maria Luísa, você precisa crer em mim. Orley, você precisa crer em mim. A nova aliança agora estabelece um relacionamento individual entre nós e Deus. Evidentemente, existe também um relacionamento coletivo, né? Porque agora nós fazemos parte da Igreja de Cristo. Mas esse relacionamento começa individualmente. Individualmente. Portanto, ele chega muito mais perto de nós. É uma promessa superior. Olhem mais para o versículo 11. Desculpa, versículo 8.
a aliança mosaica, desculpa, versículo 9. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais. A aliança mosaica foi feita com o povo de Israel, só. Correto? Ok. E a nova aliança? E a nova aliança? Diz o versículo 11, porque todos me conhecerão. A ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos não foi: ide, fazer discípulos de todas as nações? Então agora não é um país, não é uma nação só que está incluída na aliança com Deus, como foi a aliança mosaica. Mas na nova aliança, Deus abre a possibilidade agora, não para uma nação local, mas para... É uma aliança universal, feita com todos os homens agora, dando a todos os homens a possibilidade de serem salvos. Finalmente, diz o versículo 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Que primeira que é essa? A aliança mosaica. Então a aliança mosaica está deixada de lado. Antiquada. Você não usa coisas antigas, né? Você deixa de lado. Então, o que o escritor está dizendo? Que a aliança mosaica foi temporária. Temporária. E diz o final do verso 13, ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Sabe que ano foi escrita essa carta? No ano 65 da era cristã. Sabe o que aconteceu 5 anos depois que foi escrito? O general Tito entrou em Jerusalém, à frente do exército romano, e destruiu o templo judaico. E o escritor está dizendo, está prestes a desaparecer, quer dizer, o templo era o centro da religião judaica, mas Deus estava querendo dizer, assim como esse templo vai deixar de existir, assim também a aliança mosaica vai deixar de existir. Portanto, a aliança mosaica era temporária. Mas agora, e a nova aliança? Diz o verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Qual é o prazo de validade da nova aliança? Tem prazo de validade? Não, essa nova aliança é eterna. Eterna. Então ela é superior a alguma coisa que é temporária, não é? Enfim, meus queridos, quando o escritor aqui compara a aliança mosaica com as suas características e compara a nova aliança, fica evidente que a nova aliança é superior à aliança mosaica. Portanto, a nova aliança foi instituída por Cristo. A aliança mosaica foi instituída por Moisés. Então, Cristo é superior a Moisés e superior aos sacerdotes da aliança mosaica também. Certo? Bem, resumindo então a mensagem do capítulo. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio araônico, porque enquanto os sacerdotes araônicos ministravam no tabernáculo e no templo terrestre, o Senhor Jesus Cristo tem o seu ministério do sacerdócio no santuário celestial, no céu. Então ele é superior. E o segundo argumento, a aliança mosaica trouxe os sacerdotes araônicos. A nova aliança trouxe o sacerdócio de Cristo. Mas a nova aliança é superior
a aliança mosaica? Porque ela é incondicional, ela é interna, ela é espiritual, ela é individual, ela é universal, ela é eterna. Então, uma aliança superior nos fala de um sacerdote superior, o Senhor Jesus Cristo. Diante do que nós temos lido e meditado na palavra de Deus, o que nos resta a dizer? Só nos resta agradecer a Deus, porque à destra do Pai está o nosso representante, o nosso sumo sacerdote. Sua pessoa é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, a Davi. Seu sacerdócio é superior ao sacerdócio araônico. E Deus permitindo, no sábado que vem, começando o capítulo 9, nós vamos ver que o seu sacrifício também foi um sacrifício superior. E a maior prova que o seu sacrifício foi superior é que os outros sacrifícios foram repetidos, centenas, milhões de vezes. E o sacrifício de Cristo foi realizado uma única vez e resolveu para sempre o problema do pecado do homem. Então, pessoa superior, sacerdócio superior e agora sacrifício superior. Esse é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que a nossa mente, com todos esses pensamentos, esteja muito mais propícia a adorar o nosso Deus, pelo Salvador maravilhoso que Ele nos tem dado na pessoa do seu amado Filho. Amanhã, Deus permitindo, nós vamos estar reunidos, seja presencial, seja virtualmente, para levar a nossa adoração a Ele. Gente, Ele merece, porque Ele é tudo isso que nós estivemos estudando e muito mais ainda. Que a palavra de Deus continue falando ao nosso coração, que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. Amém.